Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCR-SA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Marco Antônio Calduro, CEO da CCR. Por favor, senhor Marco, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradeço a participação nesta conferência, onde apresentaremos os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021. Esse ano de 2021 para a CCR significou conquista. Acho que foi uma palavra muito forte, que na verdade deveria ser até conquistas, no plural mesmo. Nos 3 modais onde o nosso plano definiu como os modais estratégicos de atuação da companhia, tivemos movimentos muito importantes de crescimento, tanto em mobilidade urbana, quanto em aeroportos, como em rodovias. Uma outra palavra também que eu queria trazer aqui para descrever a nossa trajetória do ano de 2021 foi consistência, porque todos os movimentos que fizemos obedeceram à nossa ambição de chegar em 2025, combinado por essa interação entre valorização de pessoas, atenção constante à nossa matriz de risco e, claro, disciplina de capital. A gente entende que o caminho para criar valor, sim, ela é direcionada para os nossos acionistas, mas depende de todos os nossos stakeholders. E não diferente disso, demos muita ênfase na frente social, na frente de sustentabilidade e também na nossa frente de governança. Esses nossos avanços eles já foram amplamente divulgados, mas eu queria relembrá-los aqui de alguns atingimentos. Nós ganhamos as concessões federais de 15 aeroportos, na 6ª rodada de licitação, como também conquistamos a concessão estadual de Pampulha, em Belo Horizonte, e que se junta agora a Confins, considerado um dos melhores aeroportos brasileiros. Conquistamos o novo contrato de concessão da Nova Dutra, com uma proposta que foi muito inovadora, baseada em tecnologia de ponta e ainda mais fortalecida pela nossa experiência em mais de 20 anos com esse ativo. Em São Paulo, nós vencemos a disputa pelas linhas 8 e 9 da CPTM, garantindo assim uma posição muito forte no sistema metropolitano sob trilho na cidade de São Paulo. Ainda em São Paulo, tivemos um movimento muito importante, pois concluímos, depois de mais de uma década de negociação, um acordo com o governo estadual permitindo o reequilíbrio econômico-financeiro da concessionária de metrô Via 4, equacionando assim a fase 1 do projeto. Ainda em São Paulo, nós celebramos o acordo preliminar referente aos contratos de concessão da Autoban, Via Oeste e SP Vias. E também, no Paraná, nós entregamos ao governo do estado a Rodonorte, depois de administrá-la por 24 anos, com a certeza de que devolvemos uma rodovia mais segura e moderna do que quando assumimos. Ao mesmo tempo
em que nos empenhávamos nessas novas conquistas, mantivemos atenção constante às consequências da pandemia de Covid-19. Fomos buscar na experiência de 2020 as medidas adequadas para fortalecer ainda mais o nosso posicionamento nessa crise sanitária. E graças ao avanço da vacinação, registramos um aumento de circulação de clientes e cargas por nossas rodovias, metrôs e aeroportos. Ainda no ano de 2021, visando fortalecer a agenda e dar robustez ao tema de forma cada vez mais transversal, foi construído o Plano Diretor de ESG e devidamente aprovado pelo nosso CA, sendo esse com objetivos estratégicos, planos de ação, definição de KPIs e metas atreladas à remuneração variável, os quais serão divulgados no painel trimestral de ESG, fortalecendo a transparência da companhia com as partes interessadas. Os temas materiais nas frentes ambientais, sociais e governança foram trabalhados na revisão da matriz de materialidade, com engajamento de toda a liderança, integrando as práticas ESG na tomada de decisão, promovendo a conexão das atividades de forma integrada, como, por exemplo, a inclusão do ESG no Comitê de Gente e Gestão, agora Comitê de Gente e Gestão mais ESG. Projeto de descarbonização, foi feita uma avaliação diagnóstica da gestão de emissões do grupo CCR, com foco em identificar as oportunidades de emissões de gases de efeito estufa e identificação e avaliação econômica das alternativas de descarbonização mais eficientes para o grupo CCR. Também a geração de 2.449 megawatt-hora de energia renovável em 2021, através da implantação de usina de painéis solares. Também fizemos a criação da Comissão de Meio Ambiente, com o objetivo de aprimorar a governança corporativa em relação à gestão ambiental, padronizar processos, controles, reports e ampliar a comunicação entre as unidades para promover o alinhamento e divulgar as iniciativas de meio ambiente entre as unidades do grupo. Fizemos um CCR Day com destaque específico para o tema ESG. Fizemos a construção de um dashboard ESG com os KPIs e temas materiais de ESG. Tivemos também a implantação do projeto Ciclorotas, a cartilha de diversidade, senso de diversidade e inclusão. E, finalmente, no meu destaque aqui, o programa de sustentabilidade em suprimentos, que teve um foco especial na nossa cadeia de fornecedor. Antes de passar a palavra para o Valdo, eu gostaria de ressaltar que em 2022 vamos focar no desafio de assumir os projetos conquistados, né? O foco na execução dos projetos contratados, né? Buscando sempre o constante aperfeiçoamento do nosso portfólio de operações e, claro, no fortalecimento da nossa cultura organizacional. A CCR continuará como a plataforma para investimentos em infraestrutura no Brasil e seguiremos atentos a todas as oportunidades que surgirem nos campos de infraestrutura e mobilidade urbana. Oportunidades essas, né, que vislumbramos um pipeline de mais de 150 bilhões em investimentos, porém, consideraremos sempre a nossa diligência como premissas, como disciplina de capital, geração de valor para os nossos acionistas e sempre avaliando a sustentabilidade socioambiental de cada um dos projetos de crescimento. Agora eu queria passar a palavra para o Valdo, que comentará os principais destaques do trimestre. Por favor, Valdo. Obrigado, Marco. Bom dia a todos. Gostaria de informar que estão comigo aqui a Flávia Godoy, que é nossa superintendente de RI, Douglas Ribeiro, Cauê Esteves e Kaique Moraes, também de nossa equipe com relações com investidores. Como o Marco já mencionou, o ano de 2021 foi repleto de conquistas. Conquistas essas que geraram valor significativo para a companhia e que também nos permitiram avançar na consolidação de nossa estratégia de longo prazo. Fomos vitoriosos em diversos projetos e concluímos importantes equilíbrios que demandaram um longo período de discussões e nos trouxeram ainda mais segurança jurídica para que seguirmos com a implementação da nossa estratégia de crescimento.
Projetos que seguiram os nossos critérios de alocação e disciplina de capital. Gostaria de falar um pouco sobre a recuperação que temos visto na movimentação dos modais que atuamos, recuperação e crescimento que observamos no decorrer do ano de 2021 e trajetória que permanece para os dados mais recentes. Destaque para o segmento aeroportuário, que apresentou crescimento de 86,3% em números de passageiros no quarto trimestre de 21, comparado ao mesmo período do ano anterior. Para o mesmo período, o volume de passageiros transportados nos nossos projetos de mobilidade urbana apresentou crescimento de 24,9%. Já o tráfego de veículos em nossas rodovias cresceu 7%. Excluindo-se via costeira e a Rodonorte, o crescimento foi de 2,5% no período. No dia 9 de fevereiro, reportamos o nosso desempenho mensal de janeiro de 22, no qual apresentamos crescimento de 4,8%, 27,2% e 57,6% para rodovias, mobilidade urbana e aeroportos, respectivamente, dados esses que corroboram com a estratégia e a trajetória de recuperação e crescimento do nosso portfólio. No quarto trimestre de 2021, assinamos os contratos dos blocos Central e Sul de aeroportos em 18 e 20 de outubro, respectivamente, etapa que representa a concretização do planejamento estratégico da CCR, pois solidifica nossa estratégia de criar uma plataforma robusta e sustentável no setor aeroportuário. Ainda no quarto trimestre de 21, desembolsamos os valores das outorgas, 2,9 bilhões de reais nos blocos Sul e Central, 2 bilhões de reais para a concessão Rio-São Paulo. Após o encerramento do trimestre, também assinamos os contratos do aeroporto de Pampulha e da Rio-São Paulo, em 21 de janeiro e 28 de janeiro de 2022, respectivamente. Conquistas estratégicas que corroboram com a nossa estratégia de crescimento qualificado. A nossa posição financeira continua sólida e com bastante espaço para potencializar a captura de novas oportunidades, centro de nossa estratégia. Fechamos o trimestre com uma posição de caixa robusta e apresentamos a alavancagem medida pelo índice de dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes, patamar acima de 2,4 observado no terceiro tri de 21, aumento devido às novas captações para fazer frente aos desembolsos da outorga e compromissos de investimento dos projetos conquistados. Vale destacar que o EBITDA já considera os custos das linhas 8 e 9 e aeroportos Bloco Sul e Central, projetos que ainda não contribuíram com geração de caixa no quarto tri de 2021. Linhas 8 e 9 iniciou a operação em fevereiro de 22 e para os aeroportos devemos iniciar entre março e abril de 2022. Continuamos com uma gestão ativa de nosso endividamento. Há algum tempo, a companhia tem trabalhado no alongamento da dívida e no ano de 2021 iniciamos a antecipação de alguns refinanciamentos de 2022, que temos conseguido avançar com grande sucesso, com a finalidade de aumentar cada vez mais o duration da dívida. Com relação aos dividendos, nossa política permanece e continuaremos atuando de forma diligente na administração do nosso caixa. Distribuímos 153,8 milhões de reais em dividendos no quarto trimestre de 21, pagamento alinhado com o ciclo de investimento e cenário macroeconômico atual. Seguimos bastante otimistas com as oportunidades que vemos pela frente. E, novamente, reforço o extenso pipeline em todos os modais nos quais atuamos. Somente em rodovias estão em curso os processos de licitação ou relicitação de 14 rodovias federais até 2023, além do pacote do BNDES, que conta com mais de 6 mil quilômetros de extensão e demais programas estaduais, entre elas RT e Rodovias do Paraná.
Em relação aos projetos dos governos estaduais, temos em Minas Gerais o Rodoanel Belo Horizonte e 2 lotes, Triângulo Mineiro e Sul de Minas, do Programa de Concessões Rodoviárias. Nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul, estão em processo de licitação 1.131 quilômetros de rodovias divididos em 3 lotes. Já no âmbito das rodovias estaduais de São Paulo, está aprovada a licitação para a concessão patrocinada do Rodoanel Norte, além da expectativa da publicação digital do lote Noroeste Paulista. No setor aeroportuário, estamos previstos para 2022 diversos processos de desestatização. Está em andamento o processo da 7ª rodada de concessões de aeroportos federais. A expectativa é de que o leilão ocorra no segundo trimestre de 2022. Além disso, a ANAC pretende relicitar os aeroportos de São Gonçalo do Amarante e Viracopos em 2022, assim como concluir a alienação da participação da Infraero nos aeroportos de Guarulhos, Galeão, Cofins e Brasília. Em mobilidade urbana, em São Paulo, está em fase final de revisão para publicação em 22 os documentos licitatórios para a concessão da linha 7 da CPTM, em conjunto com o TIC Trem Intercidade de Campinas. Também temos a concessão CBTU Minas Gerais, que é o Metrô Bahia, e outros projetos estão sob análise, como o metrô do Distrito Federal e o VLT W3, ambos em Brasília. Por fim, gostaria de informar a todos que disponibilizamos no site de Relações com Investidores o nosso relatório anual integrado e também um painel com indicadores ESG. Como o Marco já comentou, temos avançado de forma importante na nossa agenda ESG e agora estamos trabalhando na definição de metas quantitativas de médio prazo para esses indicadores. Trabalho este está sendo desenvolvido de forma muito criteriosa e profundamente bem substanciado, pois ESG é um pilar fundamental da CCR e está intrínseco na nossa estratégia de crescimento sustentável. Agora, vou passar a palavra para a Flávia Godoy, que vai apresentar com mais detalhes os resultados do 4º trimestre de 2021. Senhora Flávia, seu áudio está aberto, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de destacar os principais números IFRS do 4º trimestre de 2021. Lembrando que para os números, mesma base, excluímos novos projetos e efeitos não recorrentes, conforme detalhamos no release de resultados. Começando com os destaques do trimestre, ressaltamos o tráfego de veículos, que apresentou crescimento de 7% em relação ao 4º trimestre de 2020. Se desconsiderarmos o tráfego da Via Costeira e Rodonorte, o crescimento foi de 2,5%. Esse desempenho de tráfego foi resultado do crescimento de 4% nos veículos leves em relação ao mesmo período do ano anterior e ao crescimento de 1,3% no tráfego de veículos pesados em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao fim de nosso release de resultados, colocamos um gráfico no qual é possível observar que, apesar do impacto causado pela pandemia, estamos em clara trajetória de recuperação em relação ao início da pandemia, seja em rodovias ou nos demais negócios da companhia. Com isso, a receita líquida alcançou 2,8 bilhões no 4º trimestre de 2021, representando um aumento de 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado aumentou 37,9% e atingiu 1,5 bilhão. Já a margem EBITDA ajustada atingiu 51,7%, expansão de 10,1 pontos percentuais em relação ao 4º trimestre de 2020. Apesar de ser um trimestre ainda impactado pelos efeitos da pandemia, o resultado robusto demonstra o esforço da CCR no controle de custos e na manutenção da eficiência operacional,
em um negócio com custos majoritariamente fixos, em um ambiente de pandemia que impactou diversas unidades de negócios. Detalhando um pouco mais os custos, verificamos que os custos totais apresentaram um leve aumento de 2,6% no quarto trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, atingindo 2,5 bilhões. Esse aumento decorreu principalmente do maior nível de depreciação e amortização na concessionária Rodonorte e custo com pessoal, pelo impacto principalmente da reversão de PLR ocorrida no ano anterior, no valor de 93,6 milhões. Já os custos caixa, na mesma base, apresentaram uma redução de 12,6%. Considerando as empresas brasileiras, a redução foi de 14,7%, demonstrando novamente nossos esforços e disciplina em contenção de custos. Para maiores detalhes, favor consultar a seção de custos de nosso release de resultado. O lucro líquido, mesma base, foi de 182,6 milhões no quarto trimestre de 21, comparado ao prejuízo de 12,3 milhões no quarto trimestre de 2020. Com relação ao endividamento líquido, atingimos 20,9 bilhões no quarto trimestre de 21, representando aumentos de 30,6% e 53,2% nas comparações com o terceiro trimestre de 21 e com o quarto trimestre de 20, respectivamente. Já a alavancagem da companhia, medida pelo índice dívida líquida EBITDA ajustado, atingiu 3,0 vezes no quarto trimestre de 2021. Gostaria de finalizar destacando que, apesar do impacto da pandemia, nesse período que afeta diretamente nossos negócios, a empresa vem conseguindo entregar resultados operacionais sólidos, como pode-se perceber pela análise completa do release de resultados. Abrimos agora para perguntas e respostas. Operadora, por favor, prossiga. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o guidance de CAPEX para 2022, o 4,2 bi. Se esse número já inclui os processos de reequilíbrios de São Paulo. Se não incluir, se vocês podem sinalizar, né, quando que poderia ter alguma mudança e qual que seria essa mudança. E a segunda pergunta, Aldo, você mencionou os projetos, né, que devem ser listados esse ano, né, o que já tem data marcada. Desse volume ou desses projetos, o que seria a prioridade para a CCR? Obrigado. Olá, Vitor. Bom dia, Flávia. Bom, com relação aos investimentos estimados para 2022, esses valores já refletem os valores acordados no acordo preliminar que nós assinamos em junho de 21. Tá? Qualquer novo aditivo, qualquer novo investimento ainda não está inserido nesse número. Vale ressaltar... Acho que cortou aqui minha ligação. Vale ressaltar que esses números que foram divulgados para 22, eles incluem eventuais investimentos contingentes, níveis de serviço e também casos em discussão para reequilíbrio, mas são melhorias pontuais menores, tá? A gente não está falando de acordos ou aditivos maiores. Vitor, bom dia, aqui é o Valdo. Com relação à sua segunda pergunta, a gente tem
conforme sempre colocamos no nosso plano estratégico e todos os nossos projetos priorizados. O foco são concessões do Brasil e sempre olhando os 3 segmentos onde atuamos, que são mobilidade urbana, aeroportos e rodovias. Todos os projetos em vista para licitação esse ano estão sendo estudados. A gente sempre analisa projeto a projeto, olha a relação risco-retorno de cada um e busca ir atrás daqueles que geram mais valor para a CCR como um todo. E a conclusão disso é só feita uma vez que tem o edital final com todas as regras definidas para que a gente possa tomar esse tipo de decisão dentro da CCR. Então, por hora, estamos perseguindo todos e a definição de quais são aqueles que mais nos interessarão será feita uma vez que tenhamos todas as condições da licitação no papel. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta é de Felipe Nielsen, do Citibank. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho uma pergunta só em relação às novas concessões de aeroportos. Eu queria entender, assim, a gente tem ouvido que operadores de aeroportos estrangeiros não têm visto tanta atratividade no segmento de aeroportos no Brasil, né? Eu queria entender com vocês qual que é o diferencial da CCR que faz com que essas concessões de aeroportos sejam atrativas para a companhia, né? E aí depois eu queria emendar com uma segunda pergunta. Olá, bom dia, obrigado pela pergunta. Aqui é o Marco Calduro. Dando um passo atrás, né, no planejamento estratégico que aprovamos no início de 2021, o modal aeroportuário ele foi definido como core. É um segmento estratégico para a companhia, onde já operávamos 3 aeroportos fora do Brasil, um aeroporto aqui no Brasil, que era Confins, porém aeroportos que não estavam devidamente integrados e não conferiam a escala necessária para a gente ter uma posição dominante e uma plataforma, né, que fosse rentável o suficiente para a gente poder construir esse aeroporto do futuro, né, poder atrair o melhor talento, poder colocar o melhor investimento. Então, a 6ª rodada, onde a gente conquistou 15 novos contratos, né, foi um passo extremamente relevante para a construção da plataforma, né, onde agora a gente opera não só os 15 conquistados, né, mas o 16º, que foi Pampulha, com os outros 4 aeroportos, são 20 aeroportos que movimentam dados pré-Covid cerca de 42 milhões de passageiros ano, né, com uma abrangência nacional e agora sim com uma escala mínima suficiente para que a gente construa um posicionamento dominante na região, que a gente consiga otimizar desenho da malha, desenvolver novas rotas, capturar valor, né, ao longo da cadeia, junto a fornecedor, desenvolver projetos logísticos, né, multimodais, projetos imobiliários, negociar master plans com retailers e, claro, atrair o melhor talento, como a gente tem atraído recentemente para essa plataforma, né? Então, tem uma motivação estratégica muito grande. Mas, como você sabe, né, a companhia aloca capital sempre com disciplina. Então, a gente já amplamente divulgou que esse compromisso de capital que dedicamos ao modal aeroportuário, né, ele respeitou os níveis de retorno requerido pelos nossos acionistas, dada a matriz de risco do projeto aeroportuário. Então, além da motivação estratégica, a gente, no nosso plano de negócio, a gente sim está comprometendo o capital com um retorno satisfatório. Ali, no projeto especificamente, né, tem uma série de inovações de CAPEX, então acho que esse é uma competência bastante forte dentro da companhia, de aportar não só engenharia de valor, mas soluções, né, inovadoras e de tecnologia de CAPEX, que nos permite ser bastante competitivo, né, nas licitações. Eu até comentei isso rapidamente no processo, no novo contrato da Dutra, né, onde a gente teve
uma abordagem bastante inovadora, e no tema de aeroportos também não foi diferente. Além de uma posição bastante empreendedora, pensando em top line do ponto de vista de receitas oriundas de projetos logísticos, projetos de real estate, potencial de mídia, e dentre outras linhas. Certo. E então eu posso entender que a otimização a otimização desses projetos vem de integração entre os diversos dos diversos aeroportos do bloco e inovações de CAPEX no estilo da nova Dutra, certo? Perfeito. Legal. Obrigado. E eu tenho uma última, se vocês me permitirem. Eu queria entender só desse rol todo de concessões que vem por aí pela frente, né? Quantas concessões, mais ou menos, vocês teriam capacidade de incorporar? Se tem algum limite que vocês veem para pegar de novas concessões no futuro? Obrigado, Felipe. Conforme coloquei na fala inicial, a gente tem uma série de oportunidades bastante interessantes por vir. Estamos bastante entusiasmados, nossa alavancagem ainda está num nível bastante robusto, né? Dado que a gente antecipou a alavancagem, mas o EBITDA está por vir e ele virá de forma crescente aos longos aí dos próximos anos. Então, vamos olhar esses novos projetos um por um e a resposta à sua pergunta, na verdade, depende muito da ordem dos fatores e da velocidade nos quais essas concessões estão por vir. De qualquer forma, também estamos olhando várias alternativas de revisão de portfólio para realocar capital. Também estamos analisando algumas das concessões com sócios. Então, tudo dependerá das regras finais do edital, de que concessões vêm, quando elas vêm e quais delas nós somos vitoriosos ou não. Mas acho que a mensagem principal é que ainda temos um espaço bastante interessante aí para o crescimento. Legal, perfeito. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Oi, pessoal. Marco, Valdo, Flávia, obrigado por tomar as perguntas. Duas perguntas do meu lado. Eu queria insistir um pouco mais no tema do CAPEX. Em particular, queria entender se essa variação de 2022 ela é explicada por esses investimentos pontuais, vamos dizer assim, ou se eu deveria ter uma leitura de que a curva é estruturalmente maior para frente, talvez não na mesma medida, né? Mas eu esperaria ver um CAPEX maior para frente em função da inflação de custos de aço, de asfalto, enfim, de carro, de pessoas. Então, queria entender, vamos dizer assim, quanto desse efeito que a gente viu em 22 poderia ser também uma parte recorrente que se aplica aos anos seguintes. E uma outra pergunta, ainda no tema dos novos projetos, dos novos leilões, a 381 em particular foi atrasada, né? Novamente. Eu queria entender se vocês, quer dizer, qual a leitura que vocês fazem disso? Era alguma questão específica do Economics daquele edital? Ou deveríamos, assim, é justo fazer o diagnóstico de que não tem tantos interessados assim e que os próximos leilões podem ser menos competitivos e que, eventualmente, vocês terão oportunidades de bidar com retornos mais altos, e aí não restrito a 381, né, mas ao pipeline todo de rodovias. Se me permitir uma última, sobre aeroportos, que leitura vocês fazem do desenho final, né, dos blocos como eles estão propostos hoje, depois da saída de Santos Dumont e o reagrupamento dos aeroportos? Obrigado. João, obrigado pela pergunta, aqui é o Marco, tudo bem? Eu vou passar para a Flávia falar do CAPEX daqui a pouco, com mais detalhes,
mas você bem conhece o nível de contratação que a companhia fez, né, ao longo de 2021. A companhia vinha num ritmo 2 bi alguma coisa de CAPEX ano. Somente Dutra, que são cerca de 15 bi de CAPEX, 14, 15 bi de CAPEX, com uma concentração relevante nos 7 anos iniciais. Então, numa conta simples, você já entende um pouco do delta, né, que a gente espera de incremento na execução de CAPEX em 2022 em função dos projetos contratados. Então, primariamente, a mudança no nível de CAPEX na companhia, ela remete aos novos contratos. Mas, óbvio, você acompanha com detalhe, né, a gente também sofre, né, e vem sofrendo de maneira dura, inflação de custo, né, nos principais itens de matéria-prima, mas eu vou dar detalhe, a Flávia dá mais detalhe. Eu só queria falar da 381. 381, de fato, é um projeto complexo, né, sob todos os aspectos, greenfield, uma matriz de risco que foi, sim, aprimorada ao longo do tempo, mas que, ao longo do tempo, eu digo, ao longo da modelagem, das discussões com o governo, porém, existia na matriz de risco uma falta de compartilhamento do risco de preço de matéria-prima. Então, no momento de muita volatilidade, isso trouxe bastante incerteza. A complexidade das soluções de engenharia, né, para aquele relevo, para o trecho da 381-262, ela é complexa. Tem um aspecto geológico, a avaliação geológica também não foi feita de forma, né, exaustiva nesses momentos iniciais. E tem um problema talvez estrutural, que não é só da 381, mas sim de todas as concessões recentes que estão sendo modeladas, e remete a preço unitário, né? Preço unitário de uma série de insumos que fazem referência a algumas tabelas, né, que existem por parte, né, que são utilizadas amplamente no processo de modelagem. E essas tabelas estão muito defasadas, né? São tabelas que não acompanharam o enorme impacto de preço de matéria-prima. Então, aí, por si só, também já tem uma defasagem de CAPEX relevante. E o último ponto, que eu também coloco de forma estrutural, muitos contratos eles são modelados com uma necessidade, com uma obrigação contratual de nível de serviço que não está correspondente à quantidade de CAPEX necessário para você entregar determinado nível de serviço, né? Porque usam-se referências, muitas vezes, de uma rodovia extremamente eficiente, localizada em uma outra região, e que não necessariamente é comparável ao projeto específico. Então, tem problemas estruturais na modelagem, e aí vale, né, para todas as rodovias ou para todas as novas concessões que virão, e aí tem um trabalho grande a ser feito. E no caso da 381 especificamente, issues relevantes na matriz de risco, né, ligado a um projeto que é greenfield e um projeto que tem complexidade de CAPEX, complexidade geológica. Então, não é falta de interessado, eu acho que é um projeto grande, relevante, com muito impacto social. É um projeto âncora para a construção, né, de um sistema de um posicionamento amplo no estado de Minas Gerais, porque, né, em breve deve ter também licitação de algumas rodovias estaduais, tem um anel viário de BH. Então, é um projeto, sim, estratégico, né, e os players privados estão olhando com atenção. Porém, é um projeto que precisa passar por um aprimoramento relevante na sua matriz de risco ainda. Flávia, por favor, se puder contar um pouco do CAPEX com mais detalhes. Tá joia. Oi, Regis. Bom dia, obrigada pela pergunta. Bom, só para complementar aqui o que o Marcos já colocou, né, a companhia está entrando no ciclo de investimento decorrente dos projetos que foram conquistados em 21, e quando a gente analisa os valores estimados de CAPEX para 22, né, que foi um valor de 4,2 bilhões que a companhia reportou, um pouco acima de 2,2 bilhões refere-se aos novos negócios ou ao acordo preliminar que a companhia assinou aqui com o Estado de São Paulo, tá? Lembrando que algumas dessas concessões que foram conquistadas em 21, elas têm ciclos diferenciados, assim, né? Por exemplo, a Dutra tem um CAPEX relevante, como o Marco colocou, mais diluído aí entre 7 a 10 anos.
mas, por outro lado, a gente tem linhas 8 e 9 com um ciclo de investimento mais concentrado. Então, para 2022, só linhas 8 e 9 deve investir um pouco acima de R$ 1 bilhão de reais, tá? Então, esse aumento ele é decorrente desses novos projetos e desse ciclo que a gente está entrando aí de investimento decorrente dessas conquistas. Obrigado, Flávia. Marco, se eu puder só, talvez um follow-up naquele tema dos aeroportos, se vocês puderem comentar sobre a nova disposição dos aeroportos nos blocos depois da retirada do Santos Dumont. Obrigado. Eu vou comentar de maneira mais ampla. A retirada do Santos Dumont em nada alterou, né, o nosso interesse na 7ª rodada, né, de aeroportos, com um foco, claro, no ativo âncora, que é Congonhas, dentro da nossa estratégia, né, de ter uma posição consolidadora na Terminal São Paulo. Eu não tenho dúvida que Congonhas é um ativo bastante estratégico. E os aeroportos regionais que estão incluídos, né, dentro desse bloco são aeroportos que também se integram, né, ou que se integrariam potencialmente à nossa malha já bastante abrangente geograficamente no Brasil. Tá legal, obrigado, Marco. Parabéns pelos resultados. Um bom dia, pessoal. Obrigado, Regis. A próxima pergunta é de Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Pessoal, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Obrigado por receberem as minhas perguntas. A minha primeira dúvida, eu tenho duas aqui, tá? A primeira, ela tange bastante próximo aí ao que o meu colega Regis acabou de discutir e você respondeu muito bem, Marco, que é sobre o que a gente pode esperar pensando em ambiente competitivo nos bids nos próximos leilões. Por um lado, o governo estruturou um pipeline bastante robusto de investimentos, projetos estão em fases bastante avançadas agora para acontecer no primeiro semestre de 2022. Só que, por outro lado, também a gente vê um cenário macro mais desafiador, né, com um custo de capital maior, com o enfraquecimento da economia e uma parte significativa desse pipe, talvez, composta por ativos de maior complexidade, como a BR-381, que teve todas as especificidades que você comentou, Marco. Nesse sentido, faz sentido a gente pensar que o interesse dos players privados ele vai se concentrar em alguns poucos ativos específicos, com um perfil mais definido, que seria de menor risco de demanda, projetos mais brownfield, com investimentos mais simples em termos de engenharia, em termos de licença ambiental, e isso, por consequência, faria com que você tivesse, apesar de um pipe vasto, você ter uma concentração de interesse em poucos ativos, o que elevaria a competição e poderia levar a bids mais agressivos, enquanto que, ao mesmo tempo, você tem uma parte relevante do pipe, digamos assim, sendo deixado mais de lado pelo resto do mercado. Essa é a primeira pergunta, mais uma reflexão sobre o ambiente estrutural aí para o próximo ano. A segunda pergunta, um pouco mais objetiva, que é sobre o programa do Paraná em específico, né? A gente fala o programa do Paraná como se fosse uma coisa, mas são 6 lotes, todos eles muito grandes. Se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor sobre a heterogeneidade desses lotes, eles são todos muito parecidos, são todos com risco de demanda bem mensurado, com praças já existentes, investimentos de complexidade parecida, qual que vocês entendem que teria mais sinergias com as operações da CCR hoje, um pouquinho mais de cor sobre a diferença desses lotes aí de Paraná. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Vou primeiro, conforme sua sugestão, fazer uma reflexão em relação aqui ao ambiente competitivo. Eu não tenho dúvida que o pipeline é muito grande, né? A necessidade de investimento na melhoria, né, das rodovias federais e estaduais do Brasil é gigantesca, né? O setor privado tem, ao mesmo tempo, essa responsabilidade, mas também é uma grande oportunidade. Então, acho que essa é uma condição, né? Eu vejo que o ambiente de negócio hoje, comparado com talvez 10, 15 anos atrás, é muito melhor, no sentido de que você tem uma matriz, um marco regulatório, né, já com alguma maturidade, você tem
um corpo técnico nas agências do Estado de São Paulo, a NTT, Ministério da Infraestrutura, né, ou na Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Transporte e Logística em São Paulo, extremamente preparada, né, pessoas técnicas e sofisticadas que dialogam com o privado. Então, naturalmente, né, os contratos, eles potencialmente podem vir a mercado com uma matriz de risco bem dimensionada. Então, e eu acho que o último ponto que eu queria colocar também financiamento de longo prazo, né? Não tenho dúvida que hoje, né, os players têm acesso, né, a diversas alternativas, né, de financiamento muito diferente de 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que o ambiente de negócio é um ambiente muito favorável. O que temos, naturalmente, são as idiosincrasias, né, de fazer negócio no Brasil. Que o player estrangeiro, que sim tem interesse em alocar capital, né, nesse duration, para esse nível de retorno que temos visto, porém, a execução é uma execução complexa, seja no nível da execução operacional junto à cadeia de fornecimento, seja no nível institucional local de relacionamento junto a comunidades lindeiras, de desapropriação, riscos regulatórios, né, de construção e articulação junto a esse emaranhado de normas administrativas, né, e consequentes desequilíbrios, reequilíbrios, ciclos políticos, né, que mudam a vontade de se fomentar determinado programa, e por aí vai, né? E além da falta de jurisprudência que muitas vezes a gente vê em ambientes como discussão de linha amarela, que a gente passou não há muito tempo. Então, de fato, para quem está fora do jogo, né, aparentemente tem um custo de entrada que não é pequeno, ao mesmo tempo que o tamanho da oportunidade é grande sob todos os aspectos. Então, acho que nesse contexto a CCR tem um protagonismo. A gente está aqui há muitos anos, né, tem competências extremamente maduras, tem um entendimento do modelo mental dos reguladores, tem uma relação muito estabelecida com as comunidades onde atua, tem uma relação muito forte com a cadeia de fornecimento nas regiões onde atua, e claro, tudo isso resulta numa capacidade de execução muito alta e num nível de qualidade e excelência operacional muito alto. Ao mesmo tempo, quando a gente olha o pipeline para frente, e dado o tamanho da CCR, a gente vai focar nos projetos que realmente mudam o ponteiro, né? No sentido de projetos grandes, projetos de retorno alto, né? Projetos com uma matriz de risco bastante adequada, e que a gente entende que a nossa competência de aportar, né, engenharia de valor, com soluções inovadoras, com tecnologia, possa, de fato, resultar, né, em vantagem competitiva. Então, é um pouco como eu vejo. Assim, acho que ambiente interessados tem muito, locais e internacionais. Talvez as idiosincrasias, né, de fazer negócio no Brasil criam alguma barreira de entrada, que o próprio leilão da Nova Dutra, né? Um leilão, um ativo troféu, né? Um ativo único, que felizmente ou infelizmente, né, tiveram dois players extremamente competentes competindo pelo ativo somente. A tua segunda pergunta, de forma mais objetiva, se puder me relembrar aqui que eu perdi. Claro, Marco. A segunda pergunta era sobre os 6 lotes do Paraná. O quão homogêneos eles são? Se eles têm perfis parecidos ou é possível de um lote ser mais parecido com uma 381, o outro ser mais uma Dutra, uma 381? Não, eu lembro, está claro. Em termos de complexidade de CAPEX, beleza. Obrigado, desculpa. Não, sem dúvida, o programa do Paraná é um programa gigantesco, mais de 40 bi de investimento. Estamos olhando todos os lotes, né, mas naturalmente a gente se interessa pelos lotes. A gente se interessa por todos, porém a gente entende ter vantagem competitiva nos lotes que mais se aproximam ou assemelham com a concessão que operávamos, né, até recentemente, como a Rodonorte. Então, existem alguns fluxos de carga e tráfego que queremos estar mais expostos, né, em regiões onde, novamente, a gente tem um relacionamento amplamente estabelecido, né, entende as dificuldades, né, de implementação de CAPEX e execução, né, da operação,
e, naturalmente, a gente entende e talvez a consequência disso é que sejamos mais competitivos, né, nas regiões onde já atuamos por muitos anos, ou atuávamos, né, por muitos anos. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas. Bom dia. A próxima pergunta é de Fernanda Recchia, do BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia e obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas rápidas do meu lado. A primeira com relação à evolução de tráfego, né? Quando a gente olha aeroportos e mobilidade urbana ainda está abaixo do nível de pré-pandemia, né? Então, se puderem dar um pouco de cor em relação à expectativa de retorno desses dois segmentos aí para os níveis de 2019. E a segunda pergunta é com relação aos rebalanceamentos de Covid, né? Se a gente deveria esperar algum resultado de rebalanceamento no curto prazo aí com relação ao Covid. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Com relação a tráfego, você tem visto que aeroportos e mobilidade, os dois modais, têm voltado de forma bastante importante nos últimos meses, e a tendência vem continuando já em janeiro e fevereiro. Então, estamos bastante satisfeitos com isso. Você tem razão que ainda tem um espaço ainda para voltar nos níveis anteriores, mas na medida que as restrições da pandemia venham terminando, na medida que a vacinação vem evoluindo, né, já estamos quase que aí com 80% da população já com pelo menos 2 doses, ou muito nesse caminho, achamos que pode haver aí um retorno bastante forte até o fim do ano, que nos deixa bastante satisfeitos, e é isso, com esse cenário que nós estamos trabalhando, né? Com relação aos equilíbrios Covid, primeiro, relembrar que é um evento de força maior e todos os poderes concedentes nos quais atuamos reconheceram isso, então nós temos o direito de equilíbrio. A ANTT já se pronunciou e já tem uma portaria onde as rodovias federais terão um reajuste tarifário referente ao reequilíbrio. Esse reajuste ele começa a partir de março de 22, mas ele só é efetuado no momento do reajuste tarifário de cada rodovia. Então, cada rodovia vai ter uma revisão em momentos distintos. Já na Artesp, todos os pleitos e cálculos e contas foram fornecidos. A Artesp está finalizando as contas para definir para cada concessão qual o reequilíbrio e o formato no qual ele será feito. Aqui há ainda uma prioridade da Artesp em trabalhar com os reequilíbrios maiores, como fechar o nosso plano definitivo, e com algumas das outras concessionárias, mas tudo caminhando em ordem de forma bastante satisfatória. Tá ótimo, obrigada pela resposta, pessoal, bom dia. Senhoras e senhores, novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Agora passo a palavra para o Waldo Pérez para as considerações finais e encerramento. Obrigado. Gostaria de finalizar agradecendo a todos pela presença nessa teleconferência e pelo interesse na companhia, e reiterar que nosso time de relações com investidores está sempre à disposição para atendê-los. Até breve e muito obrigado. A audioconferência da CCR S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.